Olá, hoje vamos falar no nosso último episódio do checklist da soja, nosso episódio 11, sobre o manejo das doenças da cultura da soja. Lembrando que o checklist da soja é um momento que a gente está fazendo junto com os nossos assinantes, para a gente recordar se você está lembrando de todos os pontos que são importantes na cultura da soja. Aqui o objetivo não é dar aula, muito menos vir e trazer todos os parâmetros de controle. Mas nosso objetivo do checklist é recordar. Recordar se você está lembrando sobre um determinado manejo, um determinado parâmetro, se aquilo que você está planejando está de forma adequada. Se você não esqueceu de nada. Esse é o grande objetivo do nosso checklist. Caso você queira se aprofundar sobre algum tema, obviamente nós temos lá nosso curso Arquitetando Plantas de Alta Produtividade, que tem mais de 13 horas lá para poder, são 60 aulas para você poder discutir cada um dos temas e pode ir no tema mais específico para você estudar. Temos o nosso livro Arquitetando Plantas e nós temos o Anuário Agronômico da Soja de 2024, que foi o que nós mudamos em 2024, trazer aí um alfarrápio, eu brinco que é para a gente recordar sobre, com tantos produtos que nós temos no mercado, com tantas ferramentas que nós temos, hoje não dá para mais a gente guardar só na cabeça. Então é um livreto para a gente poder estar utilizando, que vai ser atualizado todos os anos para a gente recordar e principalmente atualizar sobre quais são os produtos que estão tendo maior controle ou menor controle de acordo com cada problema que a gente tem. Então, no dia de hoje, vamos falar sobre o manejo de doenças na cultura da soja, nosso último episódio. Lembrando só que o nosso objetivo aqui é recordar, né? Não é aprofundar sobre os temas. Mas o primeiro ponto que eu preciso lembrar para vocês, dentro dessa nossa estratégia toda de manejo de doenças, é o que mais é importante. O mais importante não é a escolha do fungicida, nem da dose. O mais importante no caso da soja é o momento da primeira aplicação, que deve ser cedo, entre V4 e V6. Odeio o termo aplicação zero, pessoal, porque a primeira aplicação acontece entre V4 e V6. Nós temos que esquecer o passado, nós temos que lembrar que não existe só ferrugem asiática, nós temos manchas foliares. Isso a gente tem falado nos últimos quase 10 anos sobre esse tema, e já tem 10 anos que a gente vem trabalhando com aplicação em V4 e V6 na cultura da soja, mas os fitopatologistas recordaram há pouco tempo sobre as manchas foliares, infelizmente. Segundo ponto importante, o intervalo entre a primeira e a segunda aplicação, ou seja, entramos cedo antes que a doença entre, aumentamos a quantidade de ingrediente ativo com uma segunda aplicação e uma terceira para que esse ingrediente ativo dentro da planta iniba essa questão da entrada da doença, né? E assim a gente consegue fazer levar mais adiante, né, a curva de crescimento da doença dentro da planta. E isso diminui o tempo de ação das doenças, consequentemente nós temos aí menos problemas de diminuição de enchimento de grãos por parte delas. Então, como é importante essas primeiras aplicações. No Rio Grande do Sul, aqui tem gente do Brasil todo, mas no Rio Grande do Sul eu faço uma brincadeira. Como o plantio da soja é final de outubro, normalmente, né? Segunda quinzena de outubro, novembro, a minha brincadeira é muito clara. A gente diz que quem aplica fungicida antes do Natal dorme tranquilo no Carnaval. E é mais ou menos assim, porque as aplicações que a gente faz antes do Natal, primeira, segunda, terceira aplicação, a lavoura está limpa. A gente só enxerga o resultado dessas aplicações que a gente faz cedo lá em fevereiro, né? Lá no Carnaval. Então, lá no Carnaval, quando explode a questão de doenças, quem não fez uma boa aplicação, aquele que fez uma boa aplicação antes, está dormindo tranquilo. Obviamente, para quem está no Mato Grosso, que faz o plantio mais cedo, entre setembro e outubro, setembro quando chove, obviamente, não é o caso desse ano, mas que o plantio é mais cedo, essas aplicações têm que ser mais cedo também para poder chegar lá no Natal mais tranquilo, e quem mostra é a virada do ano nessas regiões, né? Então, por isso, esses dois primeiros passos. O momento da primeira aplicação cedo, o intervalo entre a primeira e a segunda e a terceira aplicação de 15 dias, né? Máximo de 15 dias. E terceiro, tecnologia de aplicação. Recordar que
a forma que a gente aplica e a quantidade de produto que chega no bacheiro, principalmente, é fundamental para nós darmos um período maior de maior tempo. E depois a gente fala de fungicida e a dose que vai ser utilizada. Obviamente que é importante qual fungicida e qual a dose, mas não adianta pegar o melhor produto, melhor dose e não saber fazer a aplicação. Então, saber colocar em cada um desses momentos quais os produtos mais adequados. Sempre pensando que nós temos os fungicidas padrões, que é um produto à base de triazol e sobriurina, ou um produto que tenha carboxamida, um ou outro, né? E depois nós vamos complementando com aquilo que a gente chama de fungicidas protetores, que pode ser os multissítios, né? Pensando entre manchas e ferrugem asiática, os triazóis, fazendo uma complementação maior ainda para essas doenças, a morfolina, quando a ferrugem asiática já atacou a área, os benzimidazóis, em alguns casos, ainda melhorando o controle de manchas, e até mesmo o uso de fosfito, principalmente para míldio, né, que é a única doença aí que o fosfito tem um controle mais específico, né? Então, em cada um dos momentos, sabendo o que trabalhar. Pessoal, nós não precisamos fazer, nós não precisamos colocar todos os produtos nessa aplicação. Então, se o nosso foco é manchas foliares, então vamos trabalhar com triazol e sobriurina que tenha foco em manchas, né? E se precisar fazer uma complementação, principalmente com fosfito, ou com indutor, ou com biológico, para auxiliar nessa aplicação. Na segunda aplicação, se eu não sei se a ferrugem já está presente, vale a pena a gente pensar sempre aqui um produto que tenha essa mistura básica e já a carboxamida como uma ferramenta importante. Pessoal, nós estamos falando aqui, ó, se a primeira aplicação em V4, 15 dias depois nós aplicamos, é uma aplicação cedo. Tem muita gente nesse Brasil que não está nem fazendo a primeira aplicação nesse momento e está se perdendo. Então a gente precisa saber o que utilizar. Terceira e quarta aplicação, sempre com base em carboxamidas e ter triazol junto, né? Principalmente se tem a presença. E a gente só usa morfolina se tiver presença de ferrugem na área, pessoal. Morfolina não é preventivo. Eu tenho visto muitos fitopatologistas errando essa aplicação, porque estão recomendando como se fosse um produto residual. Não tem residual. Ele só vai agir se tiver ferrugem presente na área e tiver em processo de pré-esporulação ou esporulação. Então a gente precisa estar enxergando essa doença. Então por isso que continua sendo fundamental o processo de monitoramento das áreas, pessoal. Nós temos que monitorar. Não é só calendarizar as aplicações. Nós temos que fazer então um trabalho muito bem feito de monitoramento para saber qual produto utilizar em cada um desses momentos. Não é simplesmente comprar os produtos e calendarizar. Não, nós precisamos monitorar para saber o que é o problema principal. E a última aplicação, né, quando precisa essa quinta aplicação, também esquecer carboxamida aqui, obviamente. Aqui nós temos que esquecer muitas vezes multissítio e são triazóis, são morfolinas que acabam tendo um controle mais específico. Obviamente, vocês têm todas essas informações de produtos, para qual doença favorece, tem melhor controle, quando fazer essa aplicação, né? Tratamento de semente, via foliar, essas informações, essas folhas que estão aí no quadro e muito mais, lá no Anuário Agronômico da Soja, que a gente tem procurado atualizar, né? E vamos continuar atualizando cada ano, né? Nós lançamos esse anuário em 2024, primeira vez, mas em 2025 nós já vamos ter atualização. A gente já sabe que faltou coisas lá. E sempre vai estar faltando, sempre vai ter novidades. E a ideia do anuário é cada ano a gente poder então aperfeiçoar e melhorar ainda mais para que a gente possa estar observando isso de uma forma mais clara. Para quem é nosso assinante, tem a disponibilidade do PDF para estar no seu celular estar observando. Para quem é nosso assinante dos presenciais, eu entreguei físico também, né? Então fica aí a dica para a gente poder estar atualizando isso todos os anos. Olá, você que é técnico agrícola, engenheiro agrônomo ou mesmo produtor rural, você não pode perder a assinatura da nossa Academia da Alta Produtividade. Todos esses assuntos que estão sendo tratados nesse vídeo e muito mais detalhes para você conseguir então alcançar altos tetos produtivos. Nós temos a mentoria nossa, informações atualizadas toda semana, nosso banco de cursos online dentro da plataforma. Para você conhecer mais e ser um master estrategista, entre aí no link que está na descrição do vídeo,
ou coloque sua câmera do celular no QR Code que está aí na tela. Tenho certeza que você não vai se arrepender, está na melhor plataforma de maior conhecimento sobre as culturas de grãos que nós temos no Brasil. Entre lá e para você continuar assistindo esse vídeo, tenho certeza que você vai querer saber muito mais. Aguardo vocês todos por lá. E eu não posso deixar de falar do que a gente chama de método Indus, né? Que é a gente proteger a planta através da indução de resistência, né? Então, utilizar ferramentas, seja no tratamento de semente, nas aplicações iniciais, ferramentas que possam então proteger e fazer com que haja o aumento das enzimas de proteção, impedindo ou principalmente dificultando a entrada então dessas doenças nas plantas. Ainda mais a partir do R1, com a nossa soja de ciclo indeterminado, que a partir do início do florescimento da soja, a planta de soja ela fica muito mais suscetível a doenças. Por quê? Porque ela tem que gastar energia para a reprodução e ela perde energia para a proteção. Então nós temos que recordar a ela que ela precisa continuar se protegendo. O recordar é dar essa aplicação, entre aspas, de uma vacina, né? Não é vacina na planta, não existe esse termo, por isso eu estou colocando entre parênteses, mas de substâncias que lembrem que a planta tem que produzir essas substâncias de proteção para dificultar a entrada de doenças. E aí nós temos também aqui, né, algumas ferramentas que a gente tem trabalhado no dia a dia, que lá também dentro do nosso anuário tem essas informações de forma mais detalhada, tá? E eu não posso esquecer de falar sobre a questão dos nematóides, tá? São problemas importantes, aonde, claro que se a gente já está aqui na iminência do plantio, tem algumas coisas que a gente não vai mais poder fazer, mas nós lembrarmos que precisamos pensar muito na parte biológica. Nós temos 4 questões. Genética, trabalhar principalmente genética no caso de cisto e principalmente nós temos casos, né, de galhas, né, os nematóides de galhas. Nematóide de cisto, nematóide de galhas, nós temos materiais genéticos que nós podemos estar trabalhando. O manejo cultural, com relação a culturas de cobertura, culturas antecessoras, sucessoras, isso aqui é o comportamento das espécies dessas plantas aos nematóides. Nós precisamos pensar sobre o ponto de vista de manejo químico, que nós temos algum efeito, principalmente no tratamento de semente, por uma questão momentânea. E nós temos que pensar no controle, no manejo biológico, tá? Manejo biológico com fungos e bactérias que consigam então reduzir, né, seja por antibiose, seja por uma questão física, seja por uma questão de ocupação do espaço. Nós temos várias ações que a parte biológica pode inibir o desenvolvimento dos nematóides. E por último, só a gente recordar, né, o que eu estava falando antes, da tecnologia de aplicação. Tá? Lembrar que o quanto de produto chega principalmente nas folhas do bacheiro da planta é fundamental para nós entendermos o quanto nós podemos ter de controle. Tá? Muitas vezes o pessoal está usando qualquer ponteira, qualquer aplicação, pega o produto mais caro achando que vai resolver todos os problemas, mas o produto fica só na superfície, só no dossel da planta. Nós temos que ter penetração. Nós temos que chegar nas folhas do bacheiro. Se não chegar nas folhas do bacheiro, nós não temos um bom controle, pessoal. Então, recordar isso é fundamental para nós entendermos, né? E lá nós temos um curso, né? Tem uma aula específica sobre tecnologia de aplicação, para a gente entender a questão de pH, questão de tempo de evaporação de água, espalhamento de gota, quantidade de gotas para chegar. No material a gente tem tudo isso disponível, então vale a pena estudar, porque não é simplesmente a gente recordar. O meu objetivo aqui é despertar em você o interesse em saber sobre tecnologia de aplicação. Tem um grande erro hoje na agricultura. Qual que é esse grande erro? Achar que tecnologia de aplicação é para tirar deriva, que deriva, tirando a deriva, resolve todos os problemas do mundo. Não é bem assim. A maioria das vezes, quando se tem deriva, é porque se faz gotas finas. Sim. Mas, se eu tiro muitas vezes a deriva, é porque eu aumento o tamanho de gota. E se eu aumento o tamanho de gota, a quantidade de produto que fica é maior que a quantidade no dossel, tem pouca penetração. Então, pessoal, entendo que deriva não é o pior dos problemas. A intensidade da deriva, sim, pode ser um grande problema. Mas ter uma certa deriva não é o pior dos problemas. E isso nós precisamos entender. Quem já entendeu isso, pessoal, pode discutir sobre tecnologia de aplicação.
Quem acha que tem que tirar toda a deriva e esse é o caminho da tecnologia de aplicação, não entende nada sobre tecnologia de aplicação. E quem faz as gotas são ponteiras, não são adjuvantes. Então muitas vezes o pessoal está trabalhando com adjuvante para diminuir tudo isso. Com certeza esse adjuvante está aumentando o tamanho de gota e está piorando a aplicação muitas vezes. Mas não é tudo, não são todos os produtos, não é em qualquer quantidade, mas aqui fica o alerta que nós temos que entender melhor sobre tecnologia de aplicação. Tá bom? Então, pessoal, com isso nós fechamos o nosso 11º episódio. Foram 11 episódios do nosso checklist da soja. Espero ter despertado em vocês o interesse para se aprofundar em cada um desses temas. Lembrando para você que é nosso assinante, nosso membro, eu estou à disposição para vocês, para a gente estar trocando informações no WhatsApp, diretamente com a gente ou nos nossos grupos, para a gente trocar alguma informação específica que você tenha na sua propriedade. A Academia da Alta Produtividade não é só uma plataforma de cursos. Os cursos são bases para entendimento e conhecimento. Mas o objetivo da academia é o acesso que vocês têm direto a mim e que nesse ano de 2025 nós vamos fazer 25 anos de profissão e serão 15 anos da Academia da Alta Produtividade. Espere que vai ter muitas novidades nesse próximo ano, renovação do anuário, muitas informações que a gente vai estar discutindo sobre diferentes temas. Tem o retorno do nosso dia de campo em fevereiro de 2025 lá em Passo Fundo. Tem muitas novidades em 25 aí. Para você que é membro, e é tudo exclusivo para quem é membro da Academia da Alta Produtividade. 100% exclusivo todo o nosso material para que você possa ter acesso a tudo isso. Nós somos líderes não por acaso nesse segmento, não é por acaso que a gente foi pioneiro nessa área e tem muita gente querendo copiar a nossa metodologia, a nossa forma de trabalho. Então, estamos aí à disposição e fico muito contente que outras pessoas possam estar copiando esse mesmo modelo de sucesso que nós começamos há 15 anos atrás, né, com a nossa Academia da Alta Produtividade. Lá na época ainda se chamava Grupo Técnico de Consultoria Agrícola, GTC, né, mas hoje é a academia, essa plataforma toda que está no Brasil todo com mais de 2.000 profissionais. Então, para você que não faz parte, fale para o seu amigo, participe aqui. Quanto mais gente tiver, mais a gente vai estar discutindo. E é uma coisa que eu sempre falo. Aqui sempre as discussões são trocas. É óbvio que muitas vezes quando vocês me fazem uma pergunta, me colocam na parede, eu tenho que buscar uma resposta. E é assim que a gente constrói, a gente melhora, né, o nosso conhecimento todo. Por isso eu fico à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fico à disposição e até um próximo encontro aí, que com certeza vai ser diferente que esse. Um abração e até lá. No coração do agronegócio, as escolhas moldam os destinos. Mas quando a decisão é muito importante, com quem você conversa? Em quem você confia? O agronegócio é um campo de desafios e incertezas. Para um produtor ou profissional do agro, definir o caminho certo pode ser solitário e muitas vezes complexo. Cada dia é um novo teste, dezenas de variáveis e a imprevisibilidade da natureza. É um jogo delicado entre o controlar e o soltar, entre o recuar e o agir na hora certa. E é neste momento, quando o poder da escolha está nas mãos do produtor, que a Academia da Alta Produtividade entra no jogo para ganhar. Uma fonte séria e confiável de conhecimento, inovação e parceria. Um espaço onde as melhores mentes se reúnem para compartilhar experiências e insights. Mais de 20 anos de pesquisa e milhares de ensaios. Porque uma escolha bem feita não só transforma os negócios, mas também define o futuro. Entre para a Academia da Alta Produtividade, uma comunidade de conhecimento do agro, um ecossistema das culturas de grãos. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Academia da Alta Produtividade, plantando conhecimento, colhendo resultados. Um produto do Grupo Floss. O Grupo Floss nasceu há 23 anos atrás com o intuito de poder estar levando conhecimento agronômico para produtores
e posteriormente para levar a técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e com isso fazer com que eles tenham atualização e manejo das principais culturas produtores de grãos de uma forma muito mais eficiente. Como a gente já atingiu dentro da pesquisa quase 10 toneladas de soja por hectare, atingir isso não é do dia para a noite e não existe produto milagroso ou bala de prata. Existe todo um processo para ser realizado. Então, nesse contexto todo, se nós temos um teto produtivo alto, por que todo mundo não está atingindo esse teto produtivo alto? Vamos esquecer os 10 toneladas, vamos falar de 6 toneladas, que é o desejo de todo mundo hoje ter 100 sacos por hectare de média de propriedade. Por que não se atinge essa produtividade? Porque nós temos muitos fatores que envolvem. Então, o nosso intuito, quando a gente fala de academia da alta produtividade, não necessariamente é atingir 100 sacos, mas o máximo de produtividade em cada uma das realidades locais, sobre o relevo, solo, clima e as condições que eu posso me envolver com isso. Eu recordo muito quando meu pai falava que em 1975 existia uma cartilha da Embrapa de como produzir 25 sacos de soja por hectare. Naquela época, 25 sacos de soja era uma excelente produtividade. Hoje não paga arrendamento, não paga os custos de produção, muito menos vai gerar renda. Se nós temos aumento de custo e o produtor não determina o preço do seu produto, só tem uma forma que está na mão do produtor poder aumentar a sua receita, é com aumento de produtividade. Se não aumentar a produtividade, ele não vai ter margem suficiente para gerar o que a gente chama de sustentabilidade. Obviamente, quando nós temos solos com baixíssima matéria orgânica, baixíssima argila ou a falta de algum tipo de condição, como por exemplo chuva, nós não vamos atingir tetos produtivos mais altos. E nós devemos saber quanto investir para nós chegarmos ao teto mais importante. Então nós temos lavouras de 60 sacos por hectare é o máximo, outras de 70, outras de 80, outras são 100. Mas se está produzindo 100, é bem possível que tenha metros quadrados produzindo 150. Então por que a gente não consegue traduzir aqueles 150 para uma área maior? Então são fatores que envolvem que a gente precisa saber conduzir para chegar a um teto produtivo mais alto. E muitas vezes está, a partir do solo, esse tipo de condição. Quando você olha o Brasil cresceu no interior e hoje tem as agrometrópoles, elas foram desenvolvidas a partir da produção de grãos. Não a partir da produção de gado, não a partir do reflorestamento, não a partir de outros tipos de atividades como mineração, mas com a produção de grãos. E por que isso acontece? Porque a produção de grãos se faz através de famílias e as famílias tendem a fazer os investimentos de forma local, fazendo com que haja desenvolvimento da sua comunidade. Isso é um pouco, acho que, o legado que a gente quer deixar para que as futuras gerações também pensam de uma forma mais racional a produção de grãos. Não de uma forma como meu avô fez, como meu pai fez, mas o que eu posso estar fazendo para frente e principalmente com pessoas com credibilidade. Não com picaretagem, não de qualquer forma, mas aquilo realmente que possa estar desenvolvendo a produção de cada um.